Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta terça-feira, dia 9 de agosto. Começando pelo Ibovespa, alta de 5,1%, abertura na mínima, fechamento na máxima, um candle que representa a força compradora do dia e que abre espaço aí para o Ibovespa até atingir a máxima ali do dia 8/8, 52.938, seria um ponto de resistência aqui no gráfico diário, o primeiro ponto, e depois a resistência mais forte girando em torno dos 53.865 a 55 mil pontos. Aqui no gráfico intraday, gráfico 60 minutos, a gente pode perceber um pivô de alta no G60. Vou até desenhar aqui esse pivô de alta. Deixa eu só pegar aqui a devida ferramenta. Então a gente tem aqui um pivô de alta no gráfico 60 minutos. Dentro desse pivô de alta, o que a gente pode fazer? Projetar os números aqui do Fibonacci. Então, projetar aqui no pivô de alta, a gente teria aqui uma chance de ver o Ibovespa atingindo ali, por esse pivô, uma região dos 52.800, por volta desse valor, dessa pontuação, até 53.138, que seria um topo aqui no gráfico 60 minutos. Então, seria essa resistência para ser atingida. Agora, é sempre importante ressaltar que a gente tem um pivô de alta no G60, com espaço para subida, para uma próxima resistência, mas dentro de uma tendência de baixa. Então, pelo fechamento, graficamente falando, a chance é de atingir esses patamares. Se a gente chegar a atingir no próximo pregão essa faixa dos 52.800 a 53.138 pontos, se o Ibovespa atingir, eu estaria bem favorável à saída de uma posição comprada em alguns ativos, principalmente ativos que também estejam testando resistências. Digo isso, primeiramente a gente tem a LAD favorável com a subida, mas o clímax já ficou muito próximo da região sobrecomprada. Então, o Ibovespa subindo mais um dia, a gente entra dentro de uma região sobrecomprada. E a gente está vendo, às vezes, uma reação bem adversa de um pregão para o outro. Fecha bem no pregão e abre no outro, já com um gap de baixo, já com queda de 1%. Então, é bom ficar atento com esse tipo de reação, pois não ficar sustentando muito ponta compradora em um cenário que favorece mais a ponta vendedora, uma tendência de baixo. Olhando agora para as ações PETR4, então a PETR4 fechou o pregão com alta de 2,68%, e nessa alta de 2,68% ela perdeu força, ela chegou até próximo dos 19,73, que é uma resistência. Depois de 19,73 tem R$20 e R$20,18. Perdeu força nessa faixa, perto dessa faixa aí de preço, e deixou uma sombra superior, não conseguindo gerar o mesmo sinal gráfico do Ibovespa, um pivô de alta, nem mesmo um fundo ascendente, fechando acima da média móvel de 13 períodos. Então é uma ação, ainda que se fosse para focar na ponta compradora, teria que usar um gráfico de menor periodicidade, um pivôzinho de alta no gráfico de 5 minutos, seria ou seja, abrir subindo, cai e faz um fundo acima da média de 13 no G5, seria uma chance de entrada, com objetivos ainda de buscar ali acompanhar uma alta para testar 19,73 a R$20, que é a faixa de resistência. Mas seria um ativo ainda que precisa gerar uma força um pouco maior comprador, um sinal gráfico melhor para essa ponta compradora. Vale 5 já foi um pouco diferente. Vale 5 conseguiu fechar o pregão em alta de 5,09%, uma alta boa da Vale 5, abrindo espaço para testar esse gap de baixo do gráfico diário, R$ 39,14. Depois desse gap de baixo do gráfico diário, nós temos um gap aqui em R$ 39,80 no gráfico de 60 minutos. Abre espaço para uma entrada na Vale? Abre espaço pelo fundo ascendente. Por esse espaço que ela tem em 39,14. O único problema é se comprar em R$ 38,40 a Vale 5 e colocar um stop no fechamento abaixo dos 37,05, fechamento de uma hora de pregão abaixo dos 37,05, a gente estaria falando de um risco de 3,6% num gráfico intraday e um objetivo em 39,76, bem no limite aqui num gap de baixa do intraday, que ela pode até bater no próximo pregão, mas lembrando que ela pode ceder à pressão vendedora já nesse gap dos 39,14. Então é bom ficar atento, sempre com certa cautela, para comprar sinal de alta num gráfico diário, que aconteceu na ação e principalmente aqui no gráfico intraday, quando o
stop fica muito afastado em termos percentuais. Uma forma de atuar na ponta compradora seria comprar essa ação oscilando acima dos 38,40 e botando o stop no fechamento do G60 abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Fechou abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos no G60, fez nova mínima, seria o stop de uma operação de compra. Um dos objetivos dessa compra fica nos 39,14, um objetivo curto, e um objetivo um pouco mais longo em R$ 39,80. Por último, fluxo de capital estrangeiro, saída de 41 milhões dos investidores dos estrangeiros, dos gringos, e o Ibov dando uma leve subida, uma divergência aí em relação a esse último pregão do dia 5/8. Agosto vai ficando ainda com saldo positivo de 382 milhões no fluxo dos estrangeiros na BMF Bovespa. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.